Bom, então vamos lá, pessoal. Voltando aqui. Então, como eu estava dizendo, nós vamos agora aprender nessa primeira aula de GSO fundamentos de equipamentos de processamento de informação, né? Os periféricos. Vamos entender um pouquinho, tá? A gente precisa entender um pouquinho para poder seguir durante as aulas, ok? O que seria isso? Primeira coisa, né? Alguns equipamentos é dividido em duas partes do equipamento: hardware e software. Referente ao hardware, o que seria isso? É a parte física. São chamadas peças dos computadores, né? Eu costumo dizer que hardware, para que a gente não esqueça, é tudo aquilo que você pega na mão, você palpa, né? E software, você não pega na mão, são programas, aplicativos, tá? Então, o computador, ele é dividido nessas duas partes, duas linhas de frente: hardware e software. O hardware aí, como vocês estão vendo, é a parte física, é as peças do computador, tá? E como que é essa arquitetura, né, desse hardware? O que compõe? Aqui estão algumas, tá? Algumas peças de um computador. Aqui eu coloquei monitor, placa-mãe, processador, memória RAM, placas de rede, placas de vídeo, placa de som, fonte de energia, leitor de CD, DVD. Algumas máquinas hoje em dia já não vêm mais com isso, que essa peça. Disco rígido, que é o chamado HD, teclado e mouse. Hoje em dia, né, as máquinas evoluíram bastante, né? Então, algumas máquinas, alguns computadores, já mudou a questão de hardware, né? Tem computador hoje que vem já o monitor, nele mesmo já vem essas peças plugadas no monitor. Ou seja, não tem o CPU aqui, né? Não vem mais CPU, esse gabinete aqui, né? Esse gabinete gigantesco. CPU tem, não tem esse gabinete gigantesco, ok? Então a gente tem que entender o que, quando se tratar de peças, a gente está falando de hardware. Se acostume com essa nomenclatura, tá? Hardware são as peças, tá? Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida pode me interromper. E também existem os dispositivos periféricos, né? O que seria isso, periféricos? São o quê? Os aparelhos ou placas que enviam e recebem informações do computador. São peças, aparelhos que possuem entrada e saída, tá? O que seria isso? Entrada de dados, saída de dados, processamento e assim por diante, tá? Eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Hoje em dia, os monitores touch, né? Ele já é o quê? Um periférico de entrada e saída. Porque você pode tocar nele, né? Clicar nele, né? No monitor, executar algum programa, por exemplo, e ele te devolve através de imagem. Então, poderia ser. O teclado. O teclado é um periférico do quê? De entrada, input. Perceba aqui o inglês, ó. Entrada, input. Saída, output. E entrada e saída, I/O. Esse I barra O, I/O, né? Que é entrada e saída. Então, o teclado seria o quê? Um periférico de entrada. Correto? Caixa de som seria o quê? Um periférico do quê? De saída, né? Você coloca lá uma música no computador e ele vai sair o som para você, ou até mesmo uma conversa, voz para você, um áudio para você. Ok? Tudo bem, pessoal? Pessoal, tudo bem? Se não quiser falar, tá com vergonha, pode conversar comigo aqui no chat, não tem problema. Bom, continuando então. Olha um exemplo clássico que eu falei. Monitor, né? O monitor é um dispositivo de saída do computador. Antigamente era de saída. Hoje, como eu disse, mudou muito a tecnologia. Hoje tem monitores, mas a maioria é só saída.
Mas tem monitores hoje, que no meu caso aqui, meu monitor é touchscreen. Ou seja, eu posso clicar com o dedo na tela e executar alguma coisa. Então, ele é entrada e saída. Tá? O que ele faz? Transmite a imagem, claro. E existem dois tipos de monitores. O CRT, que é aqueles tubos de raios, né? O tradicional, esse grandão aqui, ó. CRT, que hoje em dia está defasado, né? Ainda mais ainda tem lugares que usam esse monitor ainda. Mas para você comprar hoje em dia numa loja, dificilmente você vai achar esse monitor aqui, o CRT de tubo. A gente fala de tubo, parece uma televisão. E tem, né, o tradicional, que é o LCD, que é o cristal líquido, está aqui, que é o que vem agora o padrão comum hoje, né, nos computadores quando você vai adquirir um, tá? Tudo bem? Então ficou definido? CRT e LCD. CRT de tubo e o LCD, né, de cristal líquido. Ok? Tudo bem, pessoal? Bom, outro periférico, outro hardware, placa-mãe, né? A placa-mãe aí é aqui. O nome mesmo já diz, mãe, né? Placa-mãe é uma placa de circuito impresso, que é esses circuitos aqui que vocês estão vendo, que serve como base para a instalação dos demais componentes. Ou seja, a gente até brinca, a placa-mãe e seus filhos, né? Percebam que tem um monte de encaixe aqui, ó, para que você possa colocar as peças, os outros periféricos. Que tipo de peça? Processador, memória, placa de vídeo, entre placa de som, de áudio, entre placa de rede, entre outros, tá? Então, a placa-mãe, como o nome já diz, ela é a mãe de todos, né? Ela que vai cuidar aí dos outros demais, certo? Volto a falar aqui agora do processador. O que o processador faz? Para mim, é uma das peças principais de um computador, para que o seu sistema operacional possa trabalhar, o seu computador possa trabalhar perfeitamente. O processador é o microprocessador, popularmente chamado de processador, né? Ou seja, o nome dele é microprocessador, tá aqui, ó, a imagem. Só que todo mundo chama de processador. É um circuito integrado que realiza as funções de cálculos e tomada de decisões de um computador. Todos os computadores e equipamentos eletrônicos baseiam-se nele para executar suas funções. O que seria isso? Quando você clica, por exemplo, você abre o Word, abre, sei lá, o navegador, o Chrome, ou abre um jogo, né? Os programas que você abre, né? Que você abre, ele que gerencia para a gente. Ele que determina quem vai abrir primeiro, quem não vai, tá? Então, é ele que gerencia, ok? Tá? É ele que gerencia para a gente. Tá? Ele que vai determinar, ó, abre primeiro o Word, ele tem preferência. Abre primeiro, por exemplo, o navegador ou o jogo, alguma coisa do gênero, tá? Ele que determina, né, controla pra gente aí quem vai ser executado primeiro. Por isso que ele é um processador. Tudo bem, pessoal? Estou muito quieto aí, tudo bem? Tudo bem. Continuando. Vou falar um pouquinho sobre memória. Por que eu estou falando isso? A gente tem que entender um computador primeiro para poder a gente começar a trabalhar com o sistema operacional, para a gente entender o sistema operacional, tá? Então, aqui eu vou falar sobre memória RAM, né? Memória RAM, o que significa aí? Memória de acesso aleatório, do inglês Random Access Memory, né? O RAM significa isso. É o tipo de memória que permite a leitura e escrita. Imagina do celular aí também. É bem parecido com a ideia do celular, né? O computador, né? Quanto mais memória tiver, mais espaço, mais rápido é o seu celular e assim por diante. É a mesma coisa o computador, tá? Para que ela serve? Ela é utilizada como memória primária em sistemas eletrônicos digitais. Serve para armazenar dados temporários, ou seja, dados de programa que estão sendo executados. Ou seja, enquanto seu computador estiver funcionando, ligado, ela que vai gerenciar, né, a rapidez, o espaço de escrita e leitura do seu computador quando você abrir um programa.
O programa está instalado no HD, que a gente vai falar daqui a pouco. Fala guardado. Quando você executa esse programa, ele tem que subir para a memória. Ele sobe para a memória. Se não tiver espaço memória, você não consegue abrir, né, esse programa, para que vocês possam entender o que eu estou dizendo, tá? Então, quanto mais memória tiver esse computador, claro, melhor, mais rápido, mais capacidade ele vai ter de desempenho, tá? E isso quer dizer o quê? Que ela é volátil. Por que volátil? Você desligou o computador, ela zera. A memória fica limpa, vamos dizer assim, no sentido figurado, fica limpa, tá? Tudo bem? Então, ela não salva, vamos dizer assim, na memória o que você tem. Diferente um pouquinho do celular, né? O celular, quando você instala um aplicativo, na memória, quando você desliga o celular de novo, tá lá ainda, lá, do aplicativo. Mas quando você for executar, dependendo do que você for executar, como eu já disse, por exemplo, os aplicativos mais pesados, Facebook, Instagram, assim, mais usado, na verdade, né? WhatsApp. Então, o que acontece? Ele precisa de memória para poder abrir, né? Senão não funciona. Ao desligar o aparelho ou desligar o computador, no caso nosso aqui o computador, a memória é zerada, ela esvazia, tá? Tudo bem? Por isso que às vezes você está com o celular lá, aquele monte de aplicativo aberto, você precisa ir fechando os aplicativos para ficar lento. Vai ficando lento o computador, o celular por causa disso. Porque você está ocupando bastante espaço de memória, tá? É isso que faz, é isso que gerencia a memória, para que vocês possam entender do dia a dia de vocês. Continuando aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre placa de redes e placa de som. São antigos, né? Esses modelos estão aqui, mas até hoje existem, né? O que é a placa de rede? O dispositivo de hardware responsável pela comunicação entre outros computadores, né? Quando você liga a internet no seu computador, ou um laboratório de informática, onde tem os computadores tudo interligado um ao outro, né? Essa placa de rede aqui, se for cabeado, tá? Existe a placa de rede cabeada e existe a placa de rede Wi-Fi, que é a sem fio, né? Qual é o princípio básico dos dois? É o mesmo, só que um é via cabo e a outra é via wireless, né? Sem fio, tá? Então, esse aí é um periférico que a gente precisa trabalhar. A gente vai aprender bastante, mexer com isso, configurar isso daí. E a placa de som, claro, já o próprio nome já diz, né? Para emitir sons sonoros aí no computador, né? Sem a placa de som, você não é somente ouvir música, aqueles barulhos que o computador faz, aqueles bip, né? Tudo aquilo que vocês já escutam no computador precisa da placa de som para emitir esses ruídos sonoros, sinais sonoros, ok? Tranquilo, né? Até então todo mundo tá tranquilo, suave, facinho, né? Por que a gente está vendo isso? Porque a gente vai precisar entender bastante sobre um computador para que a gente possa aprender a mexer com os sistemas operacionais. Porque o software que a gente vai trabalhar, que é o foco da disciplina nossa, nós vamos ter que saber se o hardware é compatível ou não com o sistema operacional que a gente for instalar num computador. Tá? Por isso que eles têm importância. E também na disciplina de MC, né, que eu leciono com vocês, também a gente vai trabalhar bastante com as peças, né? Tudo bem? Percebam que, entre aspas, né, no sentido figurado, GSO vai trabalhar mais com software, programas. E a matéria de MC vai trabalhar mais com o quê? Com hardware, com as peças. Mas não deixa de trabalhar com software também. Os dois trabalham junto. Ambos precisam um do outro, tá? Para que o computador tenha um desempenho. Tudo bem? Tranquilo, né? Bom, placa de vídeo. Hoje em dia é um dos componentes aí, né? Que o pessoal que gosta de jogos aí é o que mais gosta aí de estar pesquisando, estar comprando, que despontou aí, né? Um dos hardwares que despontou aí no mercado, né? Por quê? Antigamente o computador já veio com uma placa de vídeo, né? Já embutida nela, mas quem gosta de jogos e quer uma qualidade melhor, né? De imagem, né? De vídeo, costuma comprar a parte essa placa de vídeo, as placas de vídeo mais potentes, né? Então é um mercado bem amplo aí, né? Que existe para a gente poder adquirir aí placas de vídeo de alta resolução,
né? Percebamos que a ideia é bem parecida com as televisões, né? Televisões de tubo, depois de LCD, as Smart TV, 4K e assim por diante, tá? Então, para rodar imagem de alta qualidade, a placa de vídeo precisa ter uma capacidade muito grande de processamento de imagem, né? Um próprio processador dele tem que ser bom para poder emitir uma imagem de qualidade, tá bom? Então a gente tem que entender isso aí. Por que que um computador para jogar é mais caro a placa de vídeo, outro não? Por esse sentido aí, tá bom? Bom, fonte de energia, a gente fala fonte. Isso aqui é uma fonte todos esses periféricos que eu estou falando aqui, ele tem no notebook também. Só que, sim, de tamanhos proporcionais, é claro, né? Não dá para pôr no notebook uma fonte desse tamanho. Nesse caso aqui, esse exemplo, ele já é para computador desktop, que é aqueles grandão, com a CPU, que eu falei, o gabinete que eu mostrei lá atrás, tá? Mas os notebooks também possuem fonte de energia. Todo computador tem uma fonte de energia, que é o quê? Responsável por alimentar, né, os componentes, alimentar o computador, né? Então, isso aqui é uma fonte de energia. E existem vários modelos também. Quanto mais processamento o seu computador tiver, mais potente ele for, precisa-se mais uma fonte mais forte para suportar a quantidade de calor, de energia que o computador consome. Então não é simples assim uma fonte de energia, tá? Tem que se atentar a isso. Tudo bem? Aqui são os leitores de CD e DVD, já está um pouco defasado, né? As máquinas novas hoje já nem vem mais com esse leitor de CD e DVD, tá? Mas existe ainda bastante máquinas que tenham, né, esse componente, tá? Esse hardware, esse periférico, mas já não é tão forte assim hoje no mercado. Hoje no mercado, o pendrive da vida aí, os cartões de memória estão tomando conta aí, né, desse tipo de hardware, tá? Esse aqui é de extrema importância. Esse aqui está sendo substituído aos poucos, mas ainda a essência é a mesma, que é o disco rígido, né? O HD, tá? O HD é o único componente de um computador mecânico. Olha aqui dentro dele como é que é. Ele é o único componente mecânico, tá? Funciona em base de mecanismo, não de circuitos eletrônicos, tá? Aqui a gente tem um disco de metal, uma agulha que está aqui que não toca, ela não toca, parecendo um disco de vinil, que é as vitrolas de vinil, que é magnetizado. Ou seja, ele é lacrado, o HD é lacrado a vácuo. Ele não pode ter oxigênio dentro dele. Ele é lacrado a vácuo, porque é que é o magneto para que as informações do computador, os arquivos, as músicas, as fotos, os programas, o Windows, o sistema operacional que nós vamos instalar, ele fica aqui dentro desse disco aqui, ó, de alumínio, gravado. Aqui dentro dele possui trilhas, né? O que é trilhas? Regiões onde vai ser gravado aqui aquele determinado programa, aquele sistema operacional, aquela foto, aquela música. Então vai ser tudo armazenado aqui dentro, tá? Tudo bem? É assim que funciona um HD. Hoje tem um HD SSD, né, que é uma tecnologia mais nova, mais rápida de processamento, para deixar o HD mais rápido, né? Porque como eu falei, ele é um mecanismo mecânico, né? Ele funciona numa base mecânica. Então, às vezes fica meio lento para você buscar um arquivo. Imagine você querendo abrir uma foto lá daquele aniversário seu, de, sei lá, 10 anos atrás, 5 anos atrás. Na hora que você clica na foto, você espera abrir rapidinho a foto. O que acontece? Ele vai procurar aqui dentro onde essa foto foi armazenada, para que ele possa abri-la para você, seja executada. Então, às vezes demora, né? Demora. E o HD hoje, chamado SSD, veio para agilizar, né? Agilizar essa busca aí, esse devolutivo aí mais rápido. Ok? Bom, o mouse não tem muito o que falar, né? Existe vários tipos de mouse. Antigamente era com a bolinha, né? Tinha o mouse com a bolinha, não sei se vocês já viram na vida. O mouse com a bolinha, que é chamado analógico. Depois foi mudado por sensor,
né? Que é uma luzinha embaixo, acesa, que é o óptico, desculpa. Aí tem o mouse sem fio, o mouse USB e assim por diante, né? Aqui não tem muita dificuldade aí para que você possa entender. O teclado também, a finalidade dele é a mesma, que é a entrada de dados, né? Só que alguns teclados hoje mudou bastante funções. Teclados mais novos você já consegue controlar a questão do multimídia nele, a questão de design gráfico. Tem teclados aí que já é bem robusto, né? Já aumentou bastante coisa nele. Mas o princípio básico é a entrada de dados dele, tá? É onde você comunica, você fala para o computador fazer alguma coisa para você, tá? Bom, e aí a gente entra a parte de software, né? Então eu falei um pouquinho sobre hardware, certo? Sobre os hardware e o que acontece? Aqui a gente vai falar sobre software. Só que eu não vou misturar na aula de hoje, tá? Na aula de hoje eu não vou misturar, tá? Eu vou parar por aqui na parte de hardware, tá? Para que você entenda o que, que seria hardware. Né? Vou deixar aqui, ó, hardware, tá? Para que você possa entender, ok? Alguém tem alguma dúvida para fazer? Eu vou parar por aqui esse vídeo. Vou parar ficar em hardware. Alguém já sabia dessa nomenclatura? Alguém já conhecia esses periféricos? Que era perceba que, que é dividido o computador em várias partes físicas, né? Ele não é um só, o computador não tem uma peça só, tem várias peças. Os a gente chama de periférico. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida. Pessoal, ninguém tem dúvida? Bom, tudo bem então. Deixa eu fazer o seguinte, vou parar aqui.